Você já deve ter visto bastante coisa na imprensa sobre esse encontro inédito entre um pré-candidato da oposição e um presidente americano no Salão Oval da Casa Branca. Nunca antes na história desse país, ou melhor, nunca antes na história desses países, algo assim tinha acontecido. É claramente uma sinalização de que o governo americano enxerga uma chance real de vitória da direita aqui no Brasil. E nesse sentido, a visita projeta uma imagem de força para a campanha de Flávio Bolsonaro. Negar ou subestimar esse fato não é análise, é torcida. Mas infelizmente, certos veículos têm mais torcedores do que jornalistas. Talvez por isso, pouca gente tenha repercutido a declaração de Flávio sobre a educação no Brasil. Uma fala tão importante que foi a primeira coisa que saiu da boca do senador na sua coletiva de imprensa logo depois do encontro com o presidente americano. Thank you for coming. I'm speaking Portuguese to my Brazilian nation. Eu gostaria que todo presidente brasileiro pudesse falar inglês e não repudiar essa língua, porque é um sonho fazer com que inglês, espanhol e outras línguas sejam, de fato, universalizadas, sejam ensinadas para todos, além do português, nas escolas públicas brasileiras. Aqui o Flávio trabalha uma comunicação por contraste. Eu falo inglês e Lula, convenhamos, mal fala o português. É isso que eu quero, fazer as coisas darem certo. Mas é bem mais profundo que isso. Flávio fez uma referência ao anti-americanismo da esquerda brasileira, denunciando que Lula, por ideologia, repudia a língua mais falada no mundo e, por isso, não se esforça para promovê-la no ensino público nacional. Vejam só a reação do petista a um jornalista estrangeiro que fez uma pergunta em inglês na sua coletiva de imprensa na Embaixada Brasileira em Washington no começo desse mês. Thank you very much, Mr. President. Aí é demais, querer que eu entenda inglês é demais. Não é demais. O inglês se tornou a língua universal, não apenas pela influência geopolítica e cultural da Inglaterra e dos Estados Unidos nos últimos 200 anos, mas também pela sua simplicidade. A língua inglesa tem uma gramática enxuta, sem declinação de gênero, com pouca variação na sua conjugação verbal. Além disso, o inglês herdou mais da metade do seu vocabulário do latim e do francês, que são línguas mais familiares ao ouvido dos brasileiros. O fato é que a esmagadora maioria dos líderes mundiais fala inglês fluentemente e se comunica na diplomacia usando o idioma. Nesse sentido, Lula é a exceção, não a regra. Mas esse nem é o ponto, até porque o ex-presidente Bolsonaro também não dominava línguas estrangeiras. O que Flávio disse foi outra coisa. Gostaria que todo presidente falasse inglês e não repudiasse, não menosprezasse a língua e o conhecimento. Vejam só a sequência imediata da fala. Porque um povo inteligente é o que eu quero. Ao contrário de Lula, que insiste em transformar a educação pública brasileira num grande atraso, alguém que se orgulha de dizer que quanto mais ignorante for o povo brasileiro, melhor para ele, porque quanto mais inteligente o povo, menos voto em Lula. Então eu sou o oposto, e foi um pouquinho essa tônica que eu tentei passar para o presidente Trump. Flávio argumenta que a inteligência, ou seja, o domínio da linguagem, o conhecimento acumulado e a capacidade para resolver problemas é uma adversária natural do lulopetismo. E ela, a inteligência, só consegue florescer na sua plenitude, onde as necessidades humanas básicas são satisfeitas: estrutura familiar, ambiente seguro, boa nutrição, saneamento básico, saúde e educação de qualidade, isso para ficar no mínimo. Nesse sentido, os números mostram que a única região do país em que Lula venceu em 2022 e a única onde ele ainda registra vantagem em intenção de voto para 2026 é o Nordeste, região administrada pelo PT há 20 anos, que concentra os piores índices de violência, renda e desenvolvimento humano do país. O recorte nacional também é explícito. Se dependesse só dos eleitores mais pobres e menos escolarizados do Brasil, Lula já venceria no primeiro turno. E ele sabe disso. Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós não aprendemos a conversar com ela. E aqui vale uma reflexão. Se a baixa renda e a falta de estudo trabalham a favor do governante, qual o incentivo para que esse governante trabalhe de fato contra a pobreza e contra a ignorância?
O PT moldou a educação pública nacional pelas últimas 2 décadas e hoje, segundo o índice de alfabetismo funcional, só 3 em cada 10 brasileiros conseguem interpretar textos e números em nível intermediário para cima. O restante é analfabeto funcional ou só compreende linguagem textual e numérica em nível básico, elementar. O recado de Flávio é claro: o modelo petista exige, para sua perpetuação no poder, que a população permaneça na pobreza e na ignorância, sem ter os seus horizontes ampliados. Um eleitorado com bons hábitos de leitura, que dominasse a língua portuguesa e ainda falasse inglês, conheceria muito mais do mundo, ainda que só pela tela de um celular. E os dados apontam que essa inteligência, ou seja, a capacidade de compreender melhor a realidade, potencializada pela elevação de renda e de estudo, prejudica as ambições políticas do PT. Quem vota majoritariamente do PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha R$8.000 já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa. Como vimos, o recado do Lula também é claro. Quem sobe na vida tende a não votar mais no PT. Lula diz que é um problema de comunicação, mas cabe ao eleitor inteligente refletir sobre as razões desse fenômeno.